Hoje é dia de Repórter PUC e o tema é o financiamento público de campanha eleitoral. No estúdio, vamos saber os prós e contras desse tipo de financiamento e quais as implicações para a sociedade. Começa agora o Espaço PUC, você por dentro do que acontece na universidade. Olá! O financiamento público exclusivo das campanhas eleitorais é uma das principais ideias em debate no Congresso Nacional e entre especialistas em legislação eleitoral. Mas afinal, o que é financiamento público e o que os brasileiros têm a dizer sobre o tema? A nossa equipe foi às ruas descobrir. Veja só. Propôs uma reforma que prevê o financiamento público exclusivo de campanhas políticas. Desde a última eleição, em 2010, a verba é constantemente discutida por governantes e a sociedade, levantando aspectos positivos e negativos. Como o próprio nome diz, o financiamento público das campanhas eleitorais são recursos oriundos do poder público, do Estado, né, que são alocados no fundo público para isso, voltados exatamente para subsidiar as campanhas políticas. As vantagens, então, seria à medida em que, se houvesse um controle efetivo da sociedade sobre a destinação desses recursos, que o Estado tivesse ferramentas que possibilitassem esse acompanhamento, né, a par e passo do uso desses recursos, então a sociedade está sabendo o montante de recursos dirigido para cada partido, a origem. Então, você tem a possibilidade de que a corrupção ela seja reduzida. A desvantagem é porque, de alguma forma, os financiamentos eles não podem ser do mesmo volume, do mesmo montante, porque os partidos têm pesos diferenciados, considerando a capacidade que eles têm de mobilizar eleitores. Mas será que a população realmente conhece o que esta reforma prevê? O que eu ouvi dizer sobre o assunto é que é uma porcentagem que é destinada a determinados partidos políticos para financiamento de determinadas alianças para eleição, para, podemos dizer assim, as coligações. Eu suponho que sejam recursos de diferentes origens para financiar candidatura campanha de candidatos. Eu não tenho uma opinião formada, porque eu sei muito pouco. Tenho uma consciência muito pouca do que é o financiamento público de campanha. Eu acho que é legal, porque, na verdade, quem vai estar financiando é o próprio Estado, porque a pessoa vai estar trabalhando para o Estado. O que for aprovado, vereador, deputado, prefeito, governador, ele que vai estar trabalhando para o Estado. Então, nada mais certo que apenas e unicamente o Estado que pague. Se ele quer se candidatar, e já que eles ganham tão bem, por que eles não se candidatam com o dinheiro próprio deles? Eu acho mais que justo. Se você vai trabalhar, se você é um funcionário, né, normal, de uma empresa normal, se você quer comprar alguma coisa, você tem que tirar do seu bolso, né? Não é justo ele ter aquele dinheiro para poder financiar a campanha dele. O financiamento público de campanhas eleitorais tem sido um dos assuntos mais polêmicos dentre os propostos pela reforma política, mas a discussão não é recente. Verdade, Gabriela. Durante o escândalo de corrupção que resultou no impeachment do então presidente Fernando Collor de Mello e no assassinato de Paulo César Farias, a questão veio à tona. Atualmente, as campanhas políticas do Brasil têm financiamento misto. Isso significa que uma parte do fundo partidário, que é o dinheiro arrecadado e administrado pelo TSE, e a outra parte de empresas privadas. Para falar mais sobre a questão, nós recebemos no estúdio o professor Bruno Reis, professor de Ciências Políticas da UFMG. Professor Bruno, seja bem-vindo ao Espaço PUC. Obrigado. Para começar o nosso bate-papo, nós pudemos ver no VT, nós fomos às ruas, conversamos com as pessoas e descobrimos que grande parte delas não sabe o que é o financiamento público. Em linhas gerais, o que é e quais são as suas implicações? Bom, a ideia que está tramitando, né, do financiamento público exclusivo, é difícil ter uma ideia precisa a respeito das implicações, porque se o Brasil aprova isso, seria uma espécie de novidade. A gente não tem por aí
financiamento público exclusivo. Eu procurei um pouco e descobri que o único caso que tem, com tudo que é privado proibido, é o Uzbequistão. Nossa. Então, é um negócio distante meio da atípico. realidade. Eu acho que o que há nessa proposta, a ideia é o seguinte, a ideia é que você tem eleições, basicamente, para que todo mundo tenha uma pessoa, um voto e possam constituir governos, independente do poder econômico, e toda a cidadania possa se manifestar, né? No entanto, essas eleições têm que ser financiadas de algum jeito, né? E, tipicamente, mundo afora, as atividades dos partidos, das campanhas, são financiadas com doações de simpatizantes, em tese, né? Aquelas pessoas mesmo que são do partido, que se cotizam, fazem a vaquinha e votam. É claro que isso com o tempo se profissionalizou, você tem uma máquina de arrecadação de recursos para todo lado e tem uma boa quantidade de dinheiro público que entra para ajudar a financiar isso, né? No Brasil, a gente tem tido algo como... Na eleição de 2010 foram 3 bilhões que entraram nas eleições, né? Algo como em torno de 1 bilhão assim, de recursos públicos e algo em torno de 2 bilhões de reais de empresas. Eu acho que tem um problema real, né? Esses 2 bilhões que entram de empresas, de doações privadas, são quase integralmente pessoa jurídica, empresa, e quase integralmente grandes empresas, né? Em parte, há coisas na nossa legislação que induzem isso. Isso é um problema real, porque você tem toda a representação e todo o sistema político meio potencialmente capturável, porque financiado por alguns poucos interesses especiais. Então, isso é um problema real, incomoda muito aos nossos políticos, embora possa parecer, alguém pudesse achar que eles estariam satisfeitos com isso, mas eles se sentem reféns de um esquema que eles não têm controle, eles prefeririam mudar, ninguém tem muita clareza do que fazer com isso, então veio à baila desde 2004 a ideia de simplesmente proibir toda a doação e ficar só com o dinheiro público. É disso que se trata, né? O risco disso é você ter um sistema que, na ausência de... sem ter que pedir dinheiro para ninguém, depende inteiramente de repasse do sistema do Estado, então você corre o risco de cartelizar ainda mais um pouco o sistema partidário. Cristaliza um pouco, favorece o estado de coisas vigente, né? Porque você tem uma certa relação de forças partidária, os partidos recebem recursos de maneira mais ou menos proporcional a essa relação de forças, então poderia tender a perpetuar isso e não teria chance da gente resolver, vou dar dinheiro para aquele novo partido porque ele é legal, né? Então isso estaria proibido de saída. Então dá uma enrijecida, esse é o problema. O propósito que se quer alcançar, no entanto, é botar algum tipo de limite nas doações por aquelas grandes empreiteiras, sistema financeiro e tal. Então, eu receio que seja uma resposta precipitadamente radical para um problema que, no entanto, é bastante real e bastante grave. E o que efetivamente muda, Bruno, com esse financiamento exclusivo? Olha, o que muda é basicamente isso. Você vai tornar ilegal toda doação privada, né? E a ideia dos que defendem isso é exatamente libertar a representação política de certa, digamos, subordinação a interesses econômicos particulares. No entanto, meu receio é que, como acontece com toda proibição, quer dizer, toda proibição gera um mercado negro, né? Assim, você proíbe bebida alcoólica nos Estados Unidos e cria a máfia, né? Nos anos 20 e 30. Você proíbe consumo de drogas e cria o tráfico, né? Coisas do gênero. As coisas passam a acontecer de forma velada. Velada, né? Como já acontece em boa medida. Tem muita doação ilegal, porque tem certos parâmetros, o Caixa 2 é grande. Por exemplo, na eleição do Collor, que foi até mencionada, até 89, doação de empresa era ilegal. No entanto, você tinha no PC Farias um cara que era especialista em arrancar dinheiro de empresa. Era todo ilegal, era todo Caixa 2, né? Ao longo desses 20 anos, legalizou-se doação de empresas. Isso cria um cenário que a gente pode ver em dados oficiais, que não é nada bonito, a influência absolutamente desproporcional de grandes empresas sobre os nossos representantes. No entanto, pelo menos você tem uma informação que no início não era muito confiável, mas depois do Mensalão, em 2005, que também é um escândalo que tem origem em financiamento de campanha, em certa lavagem de dinheiro para bastidores de financiamento de campanha, começou a ter uma certa resistência com relação à doação ilegal. Quer dizer, há motivos para crer que uma proporção maior da doação é declarada hoje do que era 10 anos atrás. Então, a gente está aumentando a confiabilidade dos números que a gente tem.
Eu acho que se a gente corre para o financiamento público exclusivo agora e proíbe toda doação, a gente vai de novo perder o controle do Caixa 2. Então, você acha que o projeto ele abriria mais brecha para o desvio de verbas públicas? Eu acho que o mais grave com relação ao financiamento não é tanto o desvio de verbas públicas, né? A corrupção propriamente dita, no sentido que diz respeito ao varejo do dinheiro, né? O mal feito no varejo. Né? Digamos que se a corrupção, o desvio de uma certa verbazinha ministerial é o varejo, é a corrupção do varejo que a gente vê todo dia no jornal, o financiamento de campanha é o atacado. Tá? É onde você, escala, efetivamente, você compra influência política, frequentemente de maneira legal. Tá? Não há crime, não há tecnicamente corrupção, há simplesmente a captura legal de políticos por grandes empresas. Às vezes você tem a assessoria legislativa de grandes empresas, tem mais gente trabalhando do que na comissão que está formulando a lei que interessa à grande empresa. Eles chegam com um projeto ali e é exatamente aquele que botou alguns milhões na campanha. Então, quer dizer, é como se eles ganham influência sobre decisões do Estado a ponto de não precisarem praticar corrupção na ponta, porque eles legalizam a sua influência e o fluxo de dinheiro na formulação da lei. É muito mais grave, né? Embora não seja crime. Você mencionou essa questão da lei. Bruno, então como que a legislação ela poderia atuar nesse caso no combate aos desvios de verbas? Eu acho que o caso aí é tentar atuar no combate a essa influência desproporcional de alguns poucos financiadores sobre os eleitos. E tem muita coisa para fazer. Quer dizer, eu acho que o objetivo, mais do que proibir toda doação pelo público, é desconcentrar a doação. A legislação brasileira, o único teto que ela impõe é um percentual do faturamento da empresa, ou um percentual da nossa receita bruta como pessoa física. Quer dizer, cada um de nós pode doar, se não me engano, 10% do que declara no imposto de renda para partido político. Imagina, se um de nós ficar maluco, vai dar 10% do que ganha no ano para a empresa. E uma grande empresa pode dar 2% do seu faturamento bruto para campanhas. Ou seja, para quem que o político vai pedir dinheiro? Para grandes empresas que podem doar milhões, porque tem faturamentos de milhões. Né? Então, você induz o político a obter esse financiamento concentrado. Na época do Obama, que teve 3,5 milhões de doadores, né? Os jornais no Brasil sublinharam que o Lula não tinha tido mais do que 20, alguma coisa assim. Aí fala, os políticos brasileiros preferem obter apenas os favores de empresários. Não, a lei brasileira induz o político a optar isso. Porque nos Estados Unidos você tem teto nominal. Ninguém pode dar mais do que X dólares. Entendeu? E não um percentual. Se o teto é o percentual, claro, se o teto é o percentual do faturamento, as nossas desigualdades no mercado vão inteira para a eleição. Quem é muito rico vai ter mais influência na eleição do que quem não é. Né? Então a gente deveria pelo menos tentar a desconcentração. Né, com um monte de dispositivo legal que podia fazer isso. Uma prestação de contas não poderia ter mais do que tantos % de dinheiro de um mesmo financiador, cada financiador não poderia dar mais do que tantos R$1.000, etc., não milhões. Né? Então você induziria alguma pulverização e vê o que acontece. Né? Obrigada pela participação, Bruno. Muito obrigada, Bruno. Imagina, prazer. Se você gosta de música, não pode perder o Sexta Música Erudita de amanhã. A Flauti Orquestra apresentará composições de Mozart e Ernesto Nazaré. A apresentação é às 18h no Auditório 3, Prédio 43, Campus Coração Eucarístico. E o Espaço PUC de hoje termina aqui. Para participar do programa, basta mandar sugestões para o e-mail espaçopuc@pucminas.br. Acompanhe também as nossas reprises às 8h30 e às 10h30 da noite. Amanhã eu volto com o Espaço Cult. Meus convidados são os garotos da banda Iconile. Não perca! E eu te espero no próximo Repórter PUC. Tchau!